Queridos irmãos e amigos, a graça e a paz a todos. Dando sequência o título da mensagem, 7 pecados a evitar, nós vamos falar sobre a arrogância, que tem a ver também com olhos orgulhosos. A arrogância faz com que o homem olhe para seu próximo de cima para baixo, com desdém. O Senhor Jesus Cristo deu alguns exemplos de pessoas arrogantes. Certa vez ele contou uma parábola do fariseu e do publicano que foram ao templo para orar. Repare, um objetivo muito relevante, né? Ir ao templo para orar. Acontece que o fariseu, que geralmente buscava, né, os melhores lugares, o Senhor Jesus já falou que ele chegava nas esquinas das ruas mais importantes, né, e começava a orar bem alto e sempre se auto-exaltando, né, e se comparando com aqueles outros pecadores que estavam ali passando na rua. Mas voltando à parábola, então o fariseu começou a orar: graças te dou, Senhor, eu sou dizimista, eu dizimo fielmente, eu contribuo, e começou a dizer o eu, que é típico dessas pessoas, né? E terminou dizendo: e eu não sou também, nem sou também como esse publicano. Nós gostaríamos de dizer para vocês que o fariseu, na realidade, era um homem altamente qualificado, sob o ponto de vista do judaísmo, fazia parte da elite judaica, mas ele não tinha o amor incondicional de Deus, o amor ao próximo, nem a Deus, o amor verdadeiro a Deus, nem ao próximo. Então, e o publicano, ele não era bem visto pelos judeus e principalmente pela elite judaica, os fariseus, porque o publicano era um judeu que resolveu servir ao Império Romano. Ele trabalhava para o Império Romano, ele ganhava dinheiro, era um funcionário público. E como os fariseus achavam que o publicano era um traidor, porque o Império Romano era um invasor lá no Estado de Israel. Mas aquele publicano, quando começou a orar, ele não levantou nem seus olhos para o alto, ele baixou sua cabeça e começou a dizer: Senhor Deus, me perdoa, eu sou tão miserável, eu não tenho agido dignamente diante de Ti. Começa se humilhando diante de Deus. E o Senhor Jesus conclui aquela parábola, né, dizendo que aquele publicano que era tão, vamos dizer assim, achincalhado pelo fariseu, ele saiu dali, ele recebeu a oração dele, a resposta de Deus, enquanto que aquele outro não. Então, vamos em frente. Outra vez um fariseu chegou para o Senhor Jesus Cristo e fez a seguinte pergunta, uma pergunta mais simples que ele poderia fazer, porque qualquer judeu com 9 anos de idade, sendo do sexo masculino, ele sabia já a resposta. Ele disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, conhecendo o coração daquele fariseu, ele não respondeu, mas disse: o que é que a palavra diz e como você explica? E aquele homem encheu o peito, né? Ele sabia aquilo de cor desde 9 anos de idade. Imagina ele sendo fariseu, um mestre lá de Israel. Ele disse: amar a Deus todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, com toda a sua força, e ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus disse: disseste bem, faça isso e você terá a vida eterna. Mas ele, querendo justificar-se, ele perguntou: e quem é o meu próximo? Aquele judeu sabia quem era o próximo dele. Então Jesus contou aquela famosa parábola do bom samaritano, que eu não vou cantar para vocês agora, porque está fora do escrito, vamos dizer assim. Onde o Senhor Jesus Cristo mostra
que um homem samaritano que era desacreditado, rejeitado pelos judeus, foi um homem que ajudou alguém que estava necessitado, um homem que tinha sido assaltado na estrada que desce de Jerusalém para Jericó. Enquanto que um sumo sacerdote, um sacerdote judeu e um levita judeu passaram de lá. Meus amados, nós temos um exemplo, por exemplo, aqui algumas décadas atrás, apareceu um grupo famoso, alguns jovens que eram muito simples, eles eram ingleses, chamados Beatles, que tanto fizeram, né, músicas lindas que apaixonaram a população todinha do mundo. Mas chegou um tempo que aquele grupo, que era de pessoas simples, aquele grupo se tornou tão famoso, conhecido no mundo inteiro, que eles certa vez estavam sendo entrevistados e eles fizeram a seguinte declaração, que eles eram mais importantes do que Jesus Cristo, eram mais famosos do que Jesus Cristo. E sabe o que aconteceu? A palavra diz, né, que a soberba precede a queda, né? Aquele grupo que poderia ter vivido muito tempo, não durou 10 anos. Começaram a desentender entre eles mesmos, porque o próprio inimigo que colocou na mente daqueles jovens dizer que eles eram mais importantes no mundo do que Jesus Cristo, esse mesmo colocou aquele espírito de competição entre John Lennon e os outros 3 componentes, que terminaram se desentendendo. E finalmente um deles, que era considerado o cérebro, né, John Lennon, foi assassinado lá na Quinta Avenida, lá na cidade de Nova York. Agora, se nós olharmos a outra face desse grupo famoso, daquelas músicas que os jovens, né, adoravam, essa que é a verdade, mas existe um outro legado da atuação daquele grupo que muitas vezes não é visto. Eles foram responsáveis porque a maioria de jovens no mundo inteiro se afastassem de Deus, se afastassem da escola dominical onde eles aprendiam a palavra de Deus e se desviaram e se tornaram pessoas sem esperança, pessoas sem direito à vida eterna. Aquele grupo também levou as pessoas, os jovens, a se tornarem rebeldes. Nós não queremos que os jovens não pensem, não é isso que nós estamos dizendo. Mas aquele movimento levou à rebelião. Os jovens começaram a não respeitar seus pais. Os pais não começaram a ensinar seus filhos no caminho que devem andar, até que envelhecesse, não se desviasse. E o resultado, a colheita que nós temos hoje. Além disso, como se não bastasse, havia, vamos dizer, subliminarmente, uma apologia às drogas e ao sexo sem compromisso. Mas a palavra de Deus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está lá em Mateus 5,3. Meus queridos, nós temos que entender que a arrogância não vem de Deus. Certa vez, os discípulos estava havendo uma contenda entre eles para saber quem seria o melhor de todos. E Jesus Cristo pegou uma bacia d'água, uma toalha, e começou a lavar os pés de todos eles, mostrando que a arrogância não leva a lugar nenhum, mas a pessoa tem que ser humilde. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardando seu coração e sua mente em Cristo Jesus. O nosso site é www.antoniopintojr.com.br. Essa ministração pode ser também assistida através do YouTube.